coleta de dados, você tem indicadores na área de turismo, é uma pesquisa de demanda turística. E com base nesses indicadores, é possível estabelecer uma política pública, né? Um planejamento de turismo. Olha, vamos atacar isso aqui, tá bom aqui, tá ruim aqui, o mercado tá querendo isso aí e por aí vai. Tá ok, Jorge? Para a gente conversar em instantes, né, com o professor Francisco Antônio dos Anjos. Já está aqui conosco, professor Antônio? Então tá, porque o professor Antônio atuou nessa pesquisa da Santur, em parceria com a Univale, né, que apura justamente a demanda turística. E nós temos aí dados preliminares. Professor Francisco, obrigado pela sua gentileza aqui conosco. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Eu estava agora mesmo falando com os nossos companheiros da UNC, da Universidade do Contestado, porque essa pesquisa ela está capitaneada pela Univale, mas ela tem aí um conjunto bem grande de instituições de pesquisa de Santa Catarina. Ah, que bom. Está sendo um grande desafio, né, para a gente coordenar, mas nós temos parceiros do estado inteiro que estão debruçados sobre essa pesquisa. Tá, e o que nós temos aí de dados preliminares? Renato, essa pesquisa ela é bem extensa. Os primeiros dados que nós temos agora de dezembro e janeiro estão relacionados aos turistas catarinenses, tá? Para onde viajaram ou estão viajando os turistas catarinenses. E o que nos chamou a atenção, né, nesses primeiros dados está relacionado àquilo que havia uma previsão de que a gente viajaria para locais próximos ao nosso local de residência. Então, nós tivemos 1/3 da demanda viajando dentro da sua própria região turística. E, consequentemente, um número bastante grande de pessoas que que fizeram, né, turismo nesses últimos 2 meses, mas que não vieram necessariamente para a praia, por exemplo. Vão em busca de destinos do interior. E aí um pouco naquela característica de que a pandemia um pouco nos forçou a fazer, que é essa ideia de buscar locais de isolamento, locais de curtir um pouco mais a família, e não locais de grandes encontros, de grandes aglomerações. Eu não estou dizendo que não teve, a gente sabe Sim. que teve, né? Mas nós temos o outro lado do turismo, e essa pesquisa já está nos revelando dados que conseguimos afirmar isso. Que interessante. Professor, deixa eu só tirar uma dúvida, então. Então, o senhor nos diz aqui que 1/3 ficou dentro da mesma região. Dá para dizer, então, que 2/3, né, das pessoas ouvidas, né, dos catarinenses que planejaram suas viagens e que viajaram, né, em dezembro, janeiro, o fizeram não na região litorânea, 2/3? 2/3 fizeram, 2/3 viajaram para fora da sua própria região. Principalmente a região litorânea. Principalmente a região litorânea. Assim, Renato, a gente que trabalha anos com turismo, o que acontece? A gente está acostumado a falar de que no verão, principalmente em janeiro, quase 100% vem para o litoral. Isso não é mais toda a verdade, tá, Renato? Tem muita gente que veio para o litoral, sim, mas teve muita gente que ficou nas suas próprias regiões com turismo mais regional, né? O que a gente chama de turismo doméstico e principalmente, Renato, turismo do interior. Então, isso foi uma das motivações. Isso é muito interessante, hein? Porque com base nesse dado, como o senhor falou agora há pouco, com base nesse dado já se consegue estabelecer de que, olha, Santa Catarina, na temporada, não é só praia, não é só sol e mar. É muito mais do que isso, muito importante esse dado. Eu estava lendo a pesquisa aqui, professor, as pessoas estão levando muito em consideração ainda a pandemia para a tomada de decisão. Pelo que eu vi, a pandemia é mais importante do que a falta de dinheiro. Sim. Local seguro ainda que eu diga, porque me parece que isso a tendência, Renato, em outras pesquisas mundiais, aos poucos ela vai reduzindo, ela vai arrefecendo, mas a questão da segurança, né, de segurança principalmente vinculada à saúde, ele se coloca como um elemento mais forte até de que o custo que essa pesquisa que essa viagem vai ter. Porque assim, por que eu escolho, né? Quais são as motivações que levam para a escolha? Uma dos elementos que eu levo em consideração para a minha escolha
e um dos principais elementos, entre os 3 mais, é a questão de ser um destino seguro. Então, toda essa política, né, essas propostas que a própria Santur veio fazendo nos últimos meses de destino seguro, de cartilha, né, me parece que vieram ao encontro disso, vieram ao encontro de dar um retorno, né, seguro ao turista. Mesmo que a gente fale, né, venha um contradiscurso dizendo que as pessoas não se cuidaram durante a pandemia, durante a temporada de verão, que teve alta concentração, tudo isso a gente sabe, mas ao mesmo tempo ela ainda leva em consideração esses elementos de segurança. Isso ficou gravado na memória dos catarinenses, fortemente isso ficou gravado. Tem uns dados interessantes também, professor, sobre o uso de rede social por parte do turista, né? Gostaria que o senhor nos falasse sobre isso também. Renato, assim, a rede social, a pandemia só ajudou isso, né? Ela só incentivou ainda mais para que a gente use vários mecanismos para a definição do destino. Então, o que aparece é que diversos aplicativos, tá? Facebook, Instagram, TikTok, começaram a influenciar tanto quanto uma agência de viagem na compra de um pacote. E a pesquisa vem mostrando que tanto antes da viagem, quanto durante a viagem, quanto depois da viagem, a mídia social é um parceiro do turista. Renato, o que a gente apresenta nada mais do que a gente convive no cotidiano, onde a gente sabe o que a gente está falando. Mas, assim, é fundamental que, e aí no fundo a Santur, né, já está se dedicando, assim, o René e a equipe dele aí estão se dedicando a dar saídas, né, possibilidades para que a gente use dessa informação da internet para criação de política pública. E aí os prefeitos precisam ficar de olho. Os prefeitos precisam ficar de olho porque aquilo que o turista fala, tá, é muito importante para a confiança dele, para retorno dele. Eu até diria que o mercado, né, o trade, né, que a gente chama a indústria do turismo, ela já está mais preparada para isso. Ela já está de olho nisso. Ela já usa essas ferramentas com bastante propriedade. Mas não necessariamente as governanças turísticas têm isso tão marcado. Sim, sim. Hoje com cruzamento de dados, com inteligência artificial, né, com análise, né, de inteligência de dados, interpretação disso, você consegue ter um perfil exato daquele que está ali visitando, daquele que está pesquisando sobre a sua cidade, do perfil socioeconômico, das pessoas que viajam, que visitam, enfim. E a partir daí você vai reforçando, vai direcionando para outro lado, dependendo do interesse de cada região, né? Não tem como fugir de uma gestão. Quando a gente fala em gestão profissional na área do turismo, é por aí. Me chamou a atenção, professor, o seguinte: 40% dos catarinenses que viajaram ou pretendiam viajar em dezembro e janeiro? A pergunta era de pretensão. Tá, então 40%. A pergunta era de pretensão. Tá, então daqueles de dezembro e janeiro, daqueles que pretendiam viajar, os catarinenses, 40% iriam se hospedar em hotéis, 20% através dos aplicativos aí de locação de imóveis. Então a gente já está falando aí de 60% turismo, né? Porque 15% na casa de familiares é muito cara que vai para descansar, para visitar os familiares, enfim. Isso é muito interessante. Professor, dessas informações preliminares, o que mais lhe chamou a atenção? Ou surpreendeu? O que mais me surpreendeu, algumas coisas a gente já me chamou a atenção, que é a questão da interiorização do turismo de Santa Catarina, né? Eu acho que isso a gente já marcou. A outra questão, a gente começou em dezembro. Então, Renato, nós temos aí, antes dessa onda da Omicron, né? Porque as pessoas estavam respondendo esse questionário antes desse movimento, né? Antes mesmo da onda, as pessoas continuavam preocupadas com a sua segurança, tá? Uhum. E o terceiro, digamos, o terceiro grande destaque é que
Esse turismo formal, né, o que a gente pode dizer que está ligado aí a hotéis e pousadas, ele continua bastante significativo, né? Porque o que aconteceu? Grande parte de hotéis, pousadas e também a parte dos restaurantes acabaram usando esse momento de parada para grandes reformas, para reestruturação, tá? E por isso hoje são setores que precisam que o Estado, né, que o governo do Estado chegue junto e ajude esse setor, porque eles, mesmo parado, investiram bastante. Tá? Eles tiveram um investimento muito alto. Recentemente, eu ainda ouvi dados da Brasel falando do número muito grande de estabelecimentos ligados à Brasel que estavam endividados. Então, nesse momento, é fundamental que o governo do Estado e os governos municipais cheguem junto dessas empresas, porque não adianta uma temporada boa como esta, né, se ela for realmente boa durante o ano, porque isso tem um passivo para se dar conta, né? Porque o que acontece, Renato, nós estamos na universidade, mas assim, a nossa universidade, o nosso curso, né, de turismo, a nossa área ela é muito prática, né? A gente já teve aí conversando em outros anos, eu contigo, sobre projetos de pesquisa, né? A Univale e essas parceiras que ela fez, tá, que ela tem, são muito práticas. Então, nós estamos recebendo muito das prefeituras municipais, mas também do setor privado, solicitação de apoio para planejamento financeiro, para reestruturação das empresas. Então, assim, as empresas desse segmento, elas estão precisando de um apoio e, nesse momento, é ação governamental, independente de bandeiras políticas, de ações, mas é fundamental que o governo crie linhas de crédito possíveis, reais, tá? E o momento é agora, não é porque passou a pandemia que o problema está resolvido, né? Porque eu já estou partindo do princípio, tá, Renato, que eu acabei passando parte do verão fora do Brasil, que o movimento da pandemia, ele já passou. Nós estamos entrando numa endemia, né, algo que vai ser contínuo, vai ser mais uma doença que nós precisamos cuidar, né? Nós vamos precisar cuidar de forma eterna. Sim, então, nós não podemos parar mais por conta dessa pandemia. Sem dúvida. Professor, para finalizar, nós já estamos sobre a hora. Eu me lembro que nós conversamos um tempo atrás aqui com uma liderança do trade turístico da Serra Catarinense, né, baseada em São Joaquim. E aí a senhora nos disse aqui o seguinte, que São Joaquim, a Serra Catarinense, Lages e tal, tiveram melhor temporada turística na pandemia de todos os tempos. Por essas características que o senhor nos trouxe aqui, a turma do home office e tal, e rancho queimado e tal, consegue trabalhar em casa, no sítio, aluga aqui uma pousada, ou constrói até na serra, uma sensação de ar livre, sem aglomerações, e a possibilidade do home office, né? Dá para dizer que a gente vive hoje o boom do turismo do interior? Eu acho que sim. Eu não sei, eu não gosto muito dessas metáforas, né? Como pesquisador, para afirmar, tu sabe muito bem, mas claro que a tua posição é outra, mas assim, realmente nós estamos vivendo um momento de forte crescimento do turismo no interior. A pandemia ele fortaleceu, sim, porque algumas características da pandemia de turismo de isolamento, maior segurança, maior contato com a natureza, isso vem emergindo. E aí eu posso dizer, Renato, que assim, a gente tem outras pesquisas na Amazônia, por exemplo, está aumentando também essa pegada. Então, é um questionamento do turismo massivo. Então, o que nós estamos no momento é o seguinte, esse turismo massivo, turismo de praia, turismo, ele está sendo ainda mais questionado. Eu imagino, Renato, que daqui a 1 ou 2 meses a gente já tenha mais resultados que vão ainda fortalecer isso. Porque esses dados que eu te passei, que nós estamos passando aqui, que a Santur está sistematizando, são dados do turismo doméstico, que a gente chama, do turismo só do catarinense. Sim. Nós ainda estamos organizando os dados do turista de todas as regiões, porque esse dado o que nós captamos ele na internet. Nós temos um site, né, de destinações turísticas de Santa Catarina que captura essa informação com o residente, ele entra lá e pesquisa. Mas nós temos quase 200 locais em Santa Catarina capturando dados a partir de QR Codes. Nós estamos com três
3 startups aqui do Dynamics, a LinkMesh e a Smart Tour, que são startups que trabalham no setor de turismo e dados, que estão nos apoiando, que estão fazendo esse trabalho operacional com a gente. E a captura do dado é um pouco naquela tua resposta, né? Ela está toda focada em cima de mídia social. Então, todas as capturas de dados estão em cima de mídia social. Tá? Claro que a gente sabe que tem algumas limitações que nós vamos conferir em campo. Claro. A telefonia móvel, tudo isso a gente está usando. Isso é muito legal, hein? A gente tem que fazer. Já estou usando bastante do tempo, né, Renato? Não, tá ótimo. Renato. Não, o senhor trouxe informações muito interessantes para a gente aqui, professor. Eu queria agradecer a sua gentileza e fazer um reconhecimento, uma política de Estado. Pela primeira vez está tendo uma política nessa dimensão, utilizando academias, universidades, já estimulando também o desenvolvimento tecnológico, com startups de tecnologia. Isso vai fomentar, isso vai criar uma base de dados, de informações, e através desses dados a gente vai conhecer melhor a nossa realidade turística e estabelecer política pública. Vai ter ferramenta para estabelecer uma política pública de marketing direcionado e por aí vai. Professor, muito obrigado aí pela sua gentileza, parabéns aí pelo trabalho. Obrigado, Renato, ficamos à disposição, tá bom? Um abraço. Um abraço. 5 minutos para as 3 horas. CBN Total. Quer viajar economizando na passagem? Acesse buscaonibus.com.br e compare as melhores ofertas de passagens de ônibus, caronas ou avião. Conectamos você com todas as empresas de ônibus para a compra online de sua passagem para milhares de destinos no país. Tudo em um só lugar. buscaonibus.com.br. Há 12 anos, o melhor comparador de passagens do Brasil. Acesse agora. Catarinense Forte 2022. Assista no stream e não perca nenhum lance. Neste final de semana tem a 7ª rodada do campeonato. Sábado, dia 12, Avaí e Joinville, Hercílio, Luz e Camboriú. E domingo, dia 13, Marcílio Dias e Concórdia, Próspera e Barra e Chapecoense e Figueirense. Assine já. Acesse catarinenseforte.tv. Oferecimento Forte Atacadista. Nosso futebol mais forte. KTO.com. A casa dos palpites do Catarinense. Agora a Energiluz está ainda mais completa. Venha conhecer